Salmo 107:20 diz assim: Ele enviou a sua palavra e os curou. Aleluia. Nós temos que declarar a palavra do Senhor a todo momento, todos os dias, todas as horas, né? Essa é a forma de nós vivermos os milagres da qual nós estamos esperando. Declarar a palavra até que ela se cumpra, até que ela se realize e se torne o milagre pela qual nós estamos esperando. Eu não sei o que você está esperando da parte de Deus, se é uma cura nesta noite, ou uma libertação, algo da parte do Senhor, mas os Salmos ele fala, Ele enviou a sua palavra, aleluia, e os curou e os livrou da destruição. Há poder na palavra de Deus, há poder no sangue de Jesus. E nós temos que declarar, aleluia, todas as armas que o Senhor tem colocado à nossa disposição. Aleluia, a palavra, orar, profetizar a palavra, aleluia. Declarar em nome de Jesus que o sangue de Jesus ele nos purifica não somente de todo o nosso pecado, mas também ele nos cura. Declarar que pelas pisaduras do Senhor nós já fomos curados, que no Salmo 103 ele diz que ele sara todas as nossas enfermidades e perdoa os nossos pecados. Ele é quem sara as nossas enfermidades e perdoa os nossos pecados. Então, palavras são decretos. Aleluia. Palavras são decretos. Não importa o ambiente que você esteja, se você está num ambiente espiritual, quando você está num culto, numa vigília, né, num congresso, aleluia. São ambientes propícios onde a palavra do Senhor está sendo ministrada e onde decretos, aleluia, são profetizados nesses ambientes pela palavra de Deus. E é nessas horas também que nós temos que nos apropriar, aleluia, dos decretos, das palavras proféticas que o Senhor tem ministrado sobre as nossas vidas, aleluia. Mas isso não impede de nas suas orações, aleluia, de na sua casa, você, no seu secreto com Deus, no seu devocional com Deus, no seu dia a dia com o Senhor, você está declarando a palavra, declarando enquanto você lava a louça, enquanto você arruma a casa, enquanto você faz, né? Enquanto você está trabalhando em espírito, você pode estar orando, você pode estar profetizando. Ele enviou a sua palavra e os curou. Nesta noite, o Senhor, pelo poder da palavra de Deus, Ele pode nos alcançar pelo poder da palavra de Deus e nos curar em nome de Jesus. Porque a sua palavra, Ele tem enviado a nós uma palavra. Aleluia. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós temos que entender que nós temos acesso, né? Acesso livre ao trono da graça, acesso espiritual para entrarmos a qualquer momento, a qualquer hora. Aleluia. E buscarmos ao Senhor. Aleluia. A palavra do Senhor diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Nós podemos, né, encontrar o Senhor. Nós estamos vivendo um tempo maravilhoso de liberdade incondicional, onde nós podemos buscar a Deus na nossa casa, buscar a Deus na igreja. Temos a liberdade de andar com a Bíblia, mas existem pessoas que não têm essa liberdade, que não têm essa oportunidade. Tem países que as pessoas, né, elas não podem nem falar de Jesus,
elas têm que se esconder, elas não podem ter a Bíblia. Então temos que aproveitar essa rica e grandiosa oportunidade que o Senhor tem nos dado. E essa foi a palavra da noite que o Senhor tem nos dado, é a sua palavra, né? Temos que declarar a palavra. Em Mateus 4,4 diz assim, que nem só de pão viverá o homem. A gente não vai viver só de pão, de comida, de bebida, né? Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, o alimento espiritual, assim como nós precisamos do alimento físico, nós também precisamos do alimento espiritual. Aleluia, aleluia. Da bebida espiritual, do alimento espiritual, aleluia, que somente Jesus pode nos dar, aleluia, através da sua palavra, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vou estar orando, aleluia, que Deus esteja nos visitando nesta noite com poder e com glória, que o Senhor esteja derramando da sua unção, da sua graça, do seu poder, aleluia, visitando o nosso corpo físico, aonde tem uma enfermidade, aleluia, aonde tem uma enfermidade no nosso corpo, que o Senhor possa nos curar, possa nos sarar, porque Ele fala nesta noite, pela sua palavra, aleluia, Ele enviou a sua palavra e os curou e os sarou, aleluia. Vamos tomar posse, que o Senhor nos toca nesta noite, aleluia. Que o Senhor nos visita nesta noite, que o Senhor toca no nosso corpo físico, aleluia. E que o Senhor é aquele que tem nos guardado, aleluia. No começo desse ano, eu tive devido a alguns estresses que eu tive, já no início desse ano, eu tive alguns problemas de saúde que já estavam se manifestando no meu corpo, mas eu logo, aleluia, usei a palavra do Senhor na oração, profetizando a palavra do Senhor, aleluia. O Senhor tem me dado graça, aleluia. O Senhor tem me dado graça e eu não tenho nem tido mais nenhum sintoma dos sintomas que eu estava tendo. Aleluia, teve um dia até que eu vim trabalhar e eu não sabia nem se eu ia conseguir trabalhar. E eu falei para a menina, na troca do plantão, eu falei para ela, se por acaso eu não estiver bem, eu vou falar para a nossa chefe mandar uma outra pessoa para ficar no meu lugar. Mas o Senhor tem sido fiel e maravilhoso. Aleluia, nós temos que buscá-lo. Não tem outro meio mais, não tem como a gente viver uma vida mais distante do Senhor, uma vida, aleluia, só de aparência, uma vida só de religiosidade, uma vida rasa. O Senhor tem nos chamado para uma profundidade, né? Não é fácil, mas o Senhor tem nos convidado a mergulhar na sua presença, para que nós venhamos ter mais dele, aleluia, para que o Senhor venha nos abençoar, para que o Senhor venha, aleluia, manifestar a sua glória na nossa vida, aleluia. E o Senhor é aquele que, se você crer, nesta noite Ele te visita. Eu não sei qual é a enfermidade que tem assolado a sua vida, eu não sei qual a enfermidade que tem assolado o seu corpo físico, aleluia, mas não há enfermidade que o Senhor não possa curar, aleluia. No nome de Jesus eu declaro, em nome do Senhor Jesus, eu declaro cura nesta noite para todas as pessoas que estão precisando de uma restauração, aleluia, na sua saúde. Que o Senhor entre com essa providência divina, da cura divina, porque o Senhor é poderoso, aleluia, para nos curar, aleluia, para nos curar. Eu já fui curada declarando Isaías 53, né? Já fui curada um dia declarando todos os dias Isaías 53, que o Senhor levou sobre si as nossas dores,
aleluia. E pelas suas pisaduras nós fomos curados, sarados, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Que o Senhor esteja nos visitando com cura divina nesta noite, que o Senhor esteja manifestando, porque quem cura é o Senhor. Mas o Senhor, pela sua palavra, ele diz que a uns ele distribui os dons, o Senhor distribui os dons, e que nós temos que orar pelos enfermos, aleluia, que nós temos que orar uns pelos outros, independente de ter dom ou de não ter dom de cura, nós temos que orar, porque essa é a vontade de Deus. Aleluia, a palavra do Senhor fala que imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, porque o Senhor nos deu poder e autoridade. Em Marcos 16 fala que o Senhor nos deu poder e autoridade. Aleluia, aleluia, para que nós venhamos fazer a sua obra. Aleluia, no nome santo de Jesus, porque é Ele que vai te curar nesta noite, se você crê. Aleluia, não importa o grau, aleluia, dessa enfermidade, não importa, aleluia, se ela é uma enfermidade, desde uma dor de cabeça, até uma tontura, até uma dor de barriga, até uma dor na coluna ou algo muito mais grave, aleluia, não importa o que seja, o Senhor é poderoso, aleluia, na terra, no céu, aleluia, não há outro Deus na terra, debaixo da terra, aleluia, aleluia, que possa, aleluia, ser maior que o nosso Deus, não há outro Deus, aleluia, como o nosso Deus. A palavra do Senhor diz que nem com os olhos se viram, nem com ouvidos se perceberam um Deus além de ti que trabalha. Quando Isaías estava falando isso, ele estava declarando, naquela época existiam tantos deuses, muitos deuses, mas ele falou, nem com olhos se viu, nem com ouvidos se ouviu um Deus além de ti, que trabalhe por aqueles que nele esperam. E se você está esperando pelo Senhor nesta noite, uma resposta de Deus, uma cura, um milagre, algo que só Deus pode fazer, porque há momentos na nossa vida que nós sabemos que nós podemos ter o melhor convênio, mas a nossa confiança não está no convênio. Nós podemos ter uma conta bancária, né, abastarda, nós podemos morar até em um palácio, aleluia, em palácios, mas se nós não tivermos a Deus, nós não temos nada, porque há momentos em que nós sabemos que é só Deus e nós e Deus, e Ele é suficiente, aleluia, porque aí nós vamos entender que nada, nem o dinheiro do mundo, nada, aleluia, pode mudar a nossa situação, nem mudar a nossa história, mas somente o Senhor. E é isso que nós vamos pedir nessa noite, o socorro do Senhor. Ele é socorro bem presente na hora da angústia, aleluia. Aleluia, o socorro de Deus é um grito de socorro, é muito mais do que um pedido de oração, é muito mais, aleluia, do que um clamor, é um pedido de socorro. Aleluia, quando o cego Bartimeu estava à beira do caminho, aleluia, ele ouviu falar que Jesus estava passando, aleluia, aleluia, e ele gritou, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, aleluia, aleluia, os discípulos pediram para que ele se calasse, aleluia, mas ele não se calou, não se cale, aleluia. Eu sei que muitas vezes, vozes de dúvida, de incredulidade, aleluia, vem ao nosso coração, aleluia, muitas vezes a gente prefere recorrer aos médicos, recorrer aos remédios em primeiro lugar, mas nós temos que recorrer em primeiro lugar ao Senhor, aleluia, e juntamente aos médicos, porque Deus deu sabedoria aos médicos, deu entendimento, sabedoria, inteligência, né? Mas nós temos que
não nos calar, porque as vozes contrárias, existem vozes contrárias que vêm para impedir a nossa bênção, aleluia, e nós precisamos ouvir a voz de Deus, aleluia. Então, quando ele estava falando, Jesus, filho de Davi, aleluia, tende misericórdia de mim, aleluia, momentos que nós precisamos gritar, até que o Senhor nos ouça. Jesus, filho de Davi, venha ao meu encontro. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, aleluia. É um grito de socorro nesta noite. Muitas pessoas estão nos hospitais, muitas pessoas estão desenganadas nas UTIs, muitas pessoas estão precisando de um milagre, aleluia, de um milagre. Muitas vezes nós estamos com alguma enfermidade, mas estamos nas nossas casas, ainda estamos, bem, parcialmente bem, mas algumas pessoas, aleluia, elas precisam de uma intervenção divina, aleluia, elas precisam, aleluia, da manifestação da glória de Deus na vida delas. Eu vou estar orando nesta noite, apresentando a Débora, apresentando a Sueli, apresentando algumas pessoas que já têm pedido de oração. Aleluia. Quem quiser pode estar colocando seu pedido abaixo no vídeo também. Depois eu estarei orando em nome de Jesus e pedindo que o Senhor esteja intercedendo. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para que o Senhor venha fazer um milagre. Aleluia. Somente o Senhor pode. Aleluia. Um milagre que somente o Senhor pode fazer. Tem coisas que só o Senhor pode fazer. Aleluia. Que nós sabemos que nada nem ninguém. Aleluia. Aleluia. Mas é Ele mesmo. Aleluia. Tem coisas que Deus faz questão. Aleluia. Para que o nome dele seja glorificado. Aleluia. Aleluia. Tem coisas que Deus faz questão de fazer nas nossas vidas. Aleluia. Aleluia, de não deixar que ninguém, aleluia, coloque a sua mão, de não deixar que ninguém nos ajude, de deixar que ninguém muitas vezes nos visite, de deixar que ninguém muitas vezes, aleluia, para que a glória não seja dada para ninguém, mas para que seja dada a glória a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Está orando nesta noite, Senhor, meu Deus e meu Pai. Toma a vida de cada um nesta noite, Senhor, nas tuas mãos. Visita cada casa, visita cada família, cada necessidade, cada aflição, cada angústia, cada dor, Senhor. Tu conhece cada dor, cada lamento. Deus, em nome de Jesus, pessoas que estão à base de morfina, pessoas que estão à base de aparelhos, que estão respirando por aparelhos, que estão desenganadas, pessoas que estão, Senhor, fazendo tratamentos difíceis, prolongados, Pai. Pessoas que precisam do Teu agir, do Teu poder, da Tua glória. E nós sabemos, Senhor, que é só o Senhor que pode fazer, mas o Senhor ainda faz, porque o Senhor não mudou, o Senhor continua sendo Deus que cura, o Deus que salva, o Deus que liberta, o Deus que batiza com o Espírito Santo e com fogo e que leva para o céu. O Senhor não mudou, a Tua palavra não mudou, o Senhor mesmo ontem, hoje, eternamente. Senhor, ministramos, Senhor, declaramos, profetizamos a bênção, Senhor, em nome de Jesus, pela fé. Aleluia, pelo poder da palavra de Deus que diz que Ele enviou a sua palavra e os curou. Envia a tua bênção, envia a tua vitória, envia a tua palavra nesta noite, Senhor, e cura. Envia a cura, Senhor, nos hospitais, envia a cura na vida dessa pessoa que esteja ouvindo essa oração. Talvez ela tenha lutado já há tanto tempo com tratamentos, com médico, com cirurgia. Senhor, em nome de Jesus, Pai, não tem tido um êxito, Pai, da parte do homem, daquilo que nós temos que fazer. Ela tem feito a sua parte, tem ido aos médicos, como aquela mulher do fluxo de sangue, que a palavra do Senhor diz que ela já tinha gasto tudo que ela tinha com os médicos, Senhor. Aleluia, ela já tinha gasto,
aleluia, tudo que ela tinha, aleluia. E a última alternativa dela, aleluia, que não deve ser a nossa última alternativa, mas que deve ser a nossa primeira alternativa. Mas a última alternativa dela foi ouvindo que Jesus ia passar. A fé nasceu dentro do coração dela, aleluia. Aquilo que ela gastou em 12 anos, aleluia, aquilo que ela desperdiçou longe da sua família, dos seus parentes, por não poder estar junto das pessoas, porque ela tinha, uma enfermidade que não podia conviver com as outras pessoas naquela época. Aleluia, aleluia. Num dia, aleluia, através de uma atitude dela, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor a curou, Pai. Então, Senhor, quantas pessoas estão como essa mulher, às vezes há tanto tempo, Senhor, aleluia, esperando por um milagre, esperando por uma cura, por uma restauração, ou por uma libertação de alguém, de algum vício, aleluia, de uma libertação de um filho nas drogas, de alguém que bebe, de alguém que é atormentado pelo inimigo, que, Senhor, são tantas situações difíceis nos lares. Senhor, visita cada família, visita cada história, visita, Senhor, em nome de Jesus, Pai, faz um milagre na vida daquele que crê, Pai, porque a Tua palavra diz que é necessário que aquele que se aproxima do Senhor creia que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam, que o Senhor é aquele que presenteia, que o Senhor é aquele que abençoa, o Senhor é aquele que cura, o Senhor é aquele que liberta. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. E como aquela mulher do fluxo de sangue, Pai, muitas pessoas estão esperando, Senhor, há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos, aleluia, esperando a cura, Pai, mas em nome de Jesus eu profetizo que a cura logo vem e não há como impedir, Senhor. Em nome de Jesus, porque o Senhor há de manifestar a Tua glória, em nome do Senhor Jesus, Pai, que haja um romper, aleluia, Senhor, dessa pessoa, aleluia, para que ela possa, Senhor, Te buscar com mais diligência, com mais fé, com mais certeza e convicção, como aquela mulher do fluxo de sangue que ela rompeu com a multidão, ela rompeu, aleluia, ela poderia ser até apedrejada se as pessoas tivessem a visto naquele lugar, mas ela entrou no meio da multidão se arrastejando, aleluia, para que ninguém a visse e não a reconhecesse, aleluia. E nós precisamos muitas vezes romper com a nossa incredulidade, romper com a nossa falta de fé, aleluia. E se lançar aos pés do Senhor, se lançar como aquela mulher do fluxo de sangue, ela se lançou, ela foi aos pés de Jesus, no meio de uma grande multidão, alebassuri canta alamanaia, alabassuri anda alabassaia, aleluia, o Senhor falou, alguém me tocou, alabassuri canta alamanaia, e os discípulos falaram, mestre, a multidão te aperta, e o Senhor fala, que alguém te tocou, quem me tocou, alguém me tocou diferente, aleluia, porque, aleluia, muitos estavam ali, aleluia, aleluia, porque a fama de Jesus já era muito grande, aleluia, aleluia, mas muitos estavam ali como espectadores, aleluia, o Senhor não está atrás de pessoas que estejam ali só para ver o que vai acontecer, como meros espectadores, mas o Senhor estava à procura de pessoas que verdadeiramente, aleluia, sabiam que Ele era Deus, que sabiam que Ele, aleluia, podia mudar a vida deles, aleluia, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, e muitas vezes nós temos que ir a Jesus, aleluia, jogar fora a nossa religiosidade, jogar fora, aleluia, não sermos espectadores apenas, mas temos que ir aos pés de Jesus como essa mulher, aleluia,
Aleluia. E ela tocou a Jesus com tanta fé, com tanta esperança, aleluia. Aleluia, que imediatamente, aleluia, saiu virtude de Jesus, aleluia. Aleluia. E essa mulher, ela foi curada, aleluia. Ela foi curada pela sua fé, aleluia. Aleluia, porque a multidão era muito grande, tantas pessoas ali, mas somente essa mulher no texto, aleluia, é anunciada, é falada, aleluia, que ela foi curada, aleluia, aleluia. Então nós precisamos romper, aleluia, com a multidão que muitas vezes nos cerca, para nós obtermos o nosso milagre, no nome de Jesus, aleluia. Fico essa palavra, que o Senhor te abençoe e que abençoe a sua casa, a sua família e que ministra cura sobre você nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, eu profetizo a cura, em nome de Jesus, nesta noite. Receba a tua vitória, receba a tua vitória, vá para os pés de Jesus, aleluia. Toque nas orlas das vestes de Jesus como a mulher do fluxo de sangue, aleluia, você será curado, aleluia, aleluia. Amém, glória a Deus. Deus abençoe a todos nesta noite e até o próximo vídeo, se Deus quiser.